Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os que estão assistindo esse vídeo. Nós estaremos agora gravando as aulas de escola dominical para postarmos no nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook também. Hoje a gente iria gravar na igreja, mas por alguns problemas técnicos a gente não conseguiu fazer a gravação na igreja. Mas a ideia é que os próximos vídeos sejam gravados na igreja durante a aula mesmo. Hoje estou gravando aqui da minha casa, mas os próximos vídeos a ideia é que sejam gravados diretamente lá da igreja, com a participação dos irmãos, né, presencialmente, que queremos ser bem melhor para que a gente possa gravar e depois postar. Mas por esses motivos, por esses problemas, hoje a gente optou por estar fazendo essa gravação aqui da minha casa. Posteriormente, iremos gravar na igreja. Bom, irmãos, a lição hoje é a lição de número 1. Na realidade, como aconteceu na igreja hoje, foi de que, como nós voltamos agora, né, a poder termos os trabalhos presenciais na igreja, nós pulamos algumas lições, né? Nesse período em que a igreja estava fechada, foram puladas algumas lições presenciais. Então a gente decidiu por fazer 2 lições no mesmo domingo, para que a gente possa chegar até a lição correspondente, podermos alinhar a data com a lição. Então a gente vai fazer um apanhado aqui geral das 2 lições, tanto da lição de número 1 quanto da lição de número 2, que foram ministradas hoje lá na igreja. Okay? A lição de número 1 é a lição "E deu dons aos homens", título da lição. O textuário diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." Está lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 8. A verdade prática diz: "Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la." A leitura bíblica em classe é uma leitura que se encontra lá. Depois os irmãos podem ler. Se encontra em Romanos, capítulo de número 12, versículos do 3 ao 8. Depois 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 até o versículo de número 7. Os irmãos podem acompanhar depois a leitura desses textos na sua Bíblia aí com mais calma. O objetivo geral da nossa lição de hoje é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. E isso começando com o primeiro objetivo, que é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Depois, analisar os dons de serviço, espirituais e ministeriais. E o terceiro é informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Nós vamos estar aprendendo um pouco também a respeito dos dons com a igreja de Corinto. Bom, a introdução vai nos explicar. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então nós temos aqui uma definição muito interessante a respeito de dons. Como os irmãos devem saber, a palavra dom significa dádiva, significa presente. Então daqui nós já podemos aprender 2 coisas com relação ao que é dom. A primeira coisa que nós aprendemos com a palavra dom, que significa presente, é que é algo que não é meu. Quando eu faço alguma coisa e eu mesmo consumo isso que eu fiz, não é um presente. Eu não posso presentear a mim mesmo. A gente às vezes costuma brincar falando que se eu for comprar algum presente, eu vou comprar um presente para mim mesmo. Mas a realidade é que presente nunca é algo que eu faço para mim mesmo. O presente é sempre dado por outra pessoa. Então, o dom, a palavra dom significa presente, já nos mostra que é algo que não é nosso, algo que não fomos nós quem fizemos, algo que não me pertence, não foi algo que eu produzi para que eu mesmo possa usar.
Então, a palavra dom, que significa presente, me indica que alguém fabricou, alguém produziu e alguém me entregou esse presente ou esse dom. De acordo com o que a gente pode ler aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 11, os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Então, quem nos dá esse presente é o Espírito Santo. Ele quem concede os dons aos homens. Ele que concede os dons, tanto os dons, como vamos ver mais para frente, ministeriais, os dons espirituais. Nós vamos definir esses dons, mas sabemos que foi o Espírito Santo quem deu. Isso é a primeira coisa que nós podemos perceber. Segunda coisa que nós podemos perceber, presente, o dom significa, a palavra dom significa presente, quer dizer que não pode ser comprado. Você não compra o presente que você recebe. Ninguém te dá um presente mediante um pagamento. Ele não tem valor de mercado, não tem valor de negócio. Ele não pode ser negociado. O dom do Espírito é a mesma coisa. Ele não tem um valor comercial. Ninguém pode dar alguma coisa ao Espírito Santo para que ele venha e me conceda um dom. Eu não posso dar alguma coisa a qual ele possa retribuir com um dom. O dom é exclusivamente pela graça, pela bondade de Deus. É pela bondade do Espírito Santo sobre as nossas vidas que ele concede esse dom aos homens, que ele concede os dons aos homens. Então, por ser um presente, eu não posso comprar, eu não posso merecê-lo, eu não posso fazer alguma coisa para que eu possa merecer esse presente. E eu também tenho que entender que é um presente, então por isso não é meu. Eu recebi isso. Não fui eu quem fabriquei. Eu fui alvo de um recebimento. Eu fui destinatário de um recebimento. Que nós não somos dignos. Não somos dignos de receber os dons. Porém, não é por mérito. Não é por mérito nosso, mérito pessoal. É pela graça de Deus. Bom, no Antigo Testamento, nós vemos aqui no começo, a palavra dádiva, essa palavra que tem origem Natã, que significa presente, né? Significa dar, significa doar, é uma palavra que já aparece nas Escrituras no Antigo Testamento. Porém, esse dom, esse presente recebido da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, ele não estava disponível a todas as pessoas. Não era um dom disponível, largamente disponível para quem quisesse, para quem buscasse. Era eventual, é para algumas pessoas, para obras muito específicas. Então nós vemos reis ali sendo agraciados com esses dons, né? Dom da sabedoria para poder conduzir o povo, como é o caso de Salomão. Nós vemos ali sacerdotes que tinham o dom de ministros, né? Dom de ministrar também, eles receberam da parte do Senhor esses dons. Vemos ali profetas com o dom de profecia, né? Para poder entregar as mensagens da parte do Senhor para o povo. Porém, esses dons não estavam acessíveis ao povo. Não eram dons que todos que buscassem poderiam receber. Isso na Antiga Aliança. No Novo Testamento já existe uma diferença. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Aqui nós vamos ver esses 3 tópicos aqui, essas 3 motivações de se buscar o dom. E é muito importante que nós entendamos isso. Por quê? Se eu não entender que o dom ele é para ser usado, quando o Espírito Santo dá um dom para alguém, ele precisa ser usado. Nós devemos saber os objetivos principais para os quais o Espírito Santo dá o dom para alguém. Então aqui nós vemos 3 objetivos que sintetizam muito bem o porquê que nós recebemos dons do Espírito Santo. O primeiro aqui fala:
para que a igreja, em nome de Jesus, promova libertação dos cativos. Está mostrando aqui que os dons têm como objetivo para apregoar, para poder promover a libertação dos cativos. Quantos tem aí que estão presos no pecado, que estão presos no mundo, que estão presos no sistema dominado e governado por Satanás? Estão sem esperança. Então, quando nós somos revestidos dos dons do Espírito Santo, é para que a gente possa, com autoridade, irmos até essas pessoas que estão aprisionadas e apregoar a elas que existe libertação, que existe um sistema que está dominando essa pessoa, mas que existe uma saída para que ela possa ser liberta, para que ela possa ser livre dessa escravidão espiritual que ela está vivendo. Então, nós, por nós mesmos, com as nossas palavras, com a nossa persuasão, a gente não consegue, por mais persuasivo que a gente seja, por mais belas palavras que a gente possa usar, nós não conseguimos convencer ninguém de que ela precisa de libertação. Nós não conseguimos. Agora, o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele sim, com a sua bênção, com a sua influência, ele consegue fazer com que a pessoa veja que ela está errada, que ela está presa num sistema dominado por Satanás e que nós, instrumentos do Senhor, através do dom do Espírito Santo, possamos promover a libertação dos cativos. Possamos promover a libertação para aqueles que estão presos por Satanás. Esse é o primeiro. Segundo ponto, para que possa ministrar cura aos doentes. Ministrar a cura aos doentes não é somente a cura física, não é somente uma cura do corpo, mas também uma cura espiritual. Então, os dons do Espírito Santo servem para nós, para que a gente possa ministrar às pessoas que estão doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que existe cura para doença física e cura para a alma. Tantas pessoas que estão aí de tantas formas doentes, machucadas dentro, uma coisa que nenhuma medicina pode intervir, nenhuma medicina pode resolver, mas essa pessoa, quando nós apregoamos a palavra de Deus para ela, nós estamos, através do dom do Espírito Santo, ministrando cura para essa pessoa, na alma, e cura também física. Uma cura física que é necessária, também o dom do Espírito Santo é capaz de curar essas pessoas. E também proclamar a salvação do homem. É necessário, porque para que vamos receber o dom do Espírito Santo se nós não proclamarmos que existe um Senhor que desceu a este mundo para que possa libertar o homem, para que possa salvar o homem da condenação eterna? Não adiantaria de nada se a gente não tivesse que explicar, que levar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação para essas pessoas que estão caminhando sem Deus. Então, nós vemos aqui objetivos claros a respeito do dom do Espírito Santo. E esse dom é uma dádiva, é um presente para a igreja. É um presente para aqueles que já são salvos e remidos com o sangue de Cristo. Para ser mais didático, vamos dizer assim, para ser mais fácil de aprender, nós podemos classificar esses dons em três tipos de dons, para ficar só mais fácil. Existem listas que são divididas em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essas três divisões didáticas. Não que um seja mais importante do que o outro, não. Mas são apenas para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa compreender melhor essa questão dos dons. Essas listas se encontram em 3 livros diferentes. Romanos, Epístola aos Romanos, Epístola de 1 Coríntios e Epístola de Efésios. Bom, nós podemos agora então ver um pouquinho melhor cada um desses dons, desses tipos de dons, dessas categorias de dons.
A primeira categoria, dons relacionados ao serviço. Dons relacionados ao serviço, que é a lista que se encontra em Romanos, capítulo de número 12. Ali, nesse contexto, o apóstolo Paulo está se referindo à igreja como um corpo. Ele nos lembra que nós somos um corpo e que cada membro do corpo não tem vida por si mesmo fora do corpo. Se não estiver ligado no corpo, não tem vida. Ele cria todo um cenário de dependência. Ele vai mostrando pra gente que eu sou dependente da outra pessoa, do outro irmão da igreja, eu sou dependente do meu irmão, eu sou dependente ali da comunhão dentro da igreja, porque somos um corpo. Então, quando ele começa a falar a respeito da construção desse corpo, ele fala a respeito dos dons de serviço. E aí a gente já subentende uma coisa. Se é necessário dom de serviço, é porque é necessário ter serviço na igreja. E se é necessário ter serviço na igreja, isso quer dizer que tem alguém, tem pessoas que estão necessitando desse serviço que eu vou prestar. Então somos nós, servidores, que estamos servindo alguém que está necessitado de ser servido. Então o meu trabalho dentro da igreja é para servir outra pessoa que é necessitada. E o trabalho da outra pessoa dentro da igreja é servir uma necessidade minha, uma necessidade da igreja como um todo. E dali ele já fala quais são esses serviços, esses dons de serviço, que são o dom ministerial, né? O dom de ministério, o ofício diaconal, exortação, que é o dom de encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. São dons que são relacionados em benefício do próximo. Então, se são dons dados pelo Espírito Santo, benefício ao próximo, é porque nós devemos trabalhar em benefício ao próximo dentro da igreja, porque afinal somos um corpo dependente uns dos outros. Depois, no 2, temos os dons espirituais. Os dons espirituais, eles estão na lista em 1 Coríntios capítulo 12, que são eles: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui a lição vai me dizer que essa lista de dons espirituais são dons relacionados a conectar a nossa vida pessoal, a nossa vida material, a nossa vida aqui na Terra com o mundo espiritual. Então, esses dons são os que nos dão acesso ao mundo espiritual e são muito importantes para a vida da igreja, porque nós não vivemos apenas de vida material, vivemos de vida espiritual também. Então, são dons que nos fazem acessar o mundo de Deus, nos fazem acessar o mundo espiritual, que é muito importante. E aqui a lição vai me trazer também que nós temos que ter cuidado com o fanatismo nessa questão. Tem muita gente que pega esses dons espirituais, enfocam somente neles e aí eles acabam criando um fanatismo religioso por tudo que é místico. Então a pessoa vai começar a buscar somente revelação, somente variedade de línguas, somente palavras de ciência, somente operação de maravilhas e vai se acabar se esquecendo das outras partes da vida cristã. Então é necessário tomar um cuidado. Devemos buscar os dons espirituais para edificação e não para o fanatismo, que seria o contrário de uma edificação. E temos os dons ministeriais. Os dons ministeriais estão marcados lá em Efésios, no capítulo de número 4, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa lista tem como objetivo capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja local e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Aqui a gente pode fazer uma comparação com um gestor de empresa, né? Um gestor de uma empresa, se você vê os objetivos aqui, são os mesmos objetivos de um gerente de uma empresa. Aqui diz capacitar o povo de Deus. Aqui é diretamente ligado com mão de obra humana, né? Com ali a mão humana que ela tem.
o trabalho humano que a pessoa tem disponível. E é a mesma coisa, um gestor ali, ele vai ter que capacitar os seus liderados para a obra, né? Para o serviço ali da empresa, do cotidiano da empresa. Tem que promover o crescimento da empresa, né? O gestor tem que promover o crescimento da sua empresa e tem que desenvolver a vida dos seus recursos humanos. Na igreja, esses dons servem para a mesma coisa, porém, estamos falando da igreja. Não é para uma obra aqui na terra, é para a obra do Senhor, é para o reino de Deus. Então, esses dons são para as pessoas que têm como objetivo, têm como responsabilidade liderar a obra de Deus, liderar algum setor, liderar de alguma forma ali, conduzir ali o povo de Deus, capacitar o povo de Deus, tem que buscar capacitar, né, os crentes, desenvolver a igreja, crescer a igreja, fazer a igreja se desenvolver, crescer tanto em número quanto espiritualmente e desenvolver a vida pessoal de cada um. Então nós vemos aqui esses três, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. São classificados dessa forma, apenas de uma forma didática. Não que um seja melhor que o outro, um mais importante do que o outro, mas só para classificarmos de forma didática, para que fique mais fácil de a gente entender. E por último aqui, nós vemos o comentarista falando a respeito da igreja de Corinto, né? O texto aqui já fala, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, e é muito interessante. Por quê? O primeiro tópico aqui fala, os dons são importantes. E ele começa fazendo uma ressalva para nós, que somos pentecostais. Os irmãos sabem que existem, né, os pentecostais, e existe uma linha de pensamento que são chamados de cessacionistas. O que são os cessacionistas? Eles dizem que os dons espirituais, eles não estão disponíveis mais para a igreja hoje. Eles foram necessários apenas para os cristãos do primeiro século. Então lá foram utilizados os dons e hoje já não são mais utilizados. E o Espírito Santo não dá mais esses dons à igreja atual. Então esses são os cessacionistas, que eles pensam dessa forma, consideram dessa forma. E os cessacionistas criticam, né, nós pentecostais. Por quê? Porque eles falam que nós nos tendemos, a gente tem a tendência de nos considerarmos superiores uns aos outros, dentro de nós mesmos, dentro do nosso círculo mesmo, porque uns têm algum tipo de dom, que é um dom mais visível, um dom mais efusivo, um dom, né, mais visível para a igreja, e outros não têm esse mesmo dom. Então a gente acaba criando uma elitização, a gente acaba criando uma discriminação entre uma pessoa que tem um dom mais, né, um dom de pregar, uma eloquência maior, ou um dom de louvar ao Senhor, uma voz mais, né, mais eloquente, e a gente acaba criando uma discriminação com quem não tem esse tipo de dom que é mais visível. Infelizmente, em muitos lugares isso é uma realidade. A gente acaba criando uma certa discriminação para as pessoas que não têm o mesmo tipo de dom, né? O mesmo dom recebido. Isso é uma realidade. Porém, nós não podemos deixar isso ser um motivo de nós desacreditarmos da atualidade dos dons. Nós devemos usar com sabedoria. Nós não podemos ser extremistas. Não podemos ir ao extremo de que é errado e ao extremo de que os dons cessaram. Não podemos ir ao extremo de que os dons eram só para aquela época, somente para o primeiro século, e ir ao extremo de que os dons eles são para hoje, porém eles são para poder elitizar uns e diminuir outros. Os dons são dados pelo Espírito Santo para contribuir com a igreja e não para o crescimento pessoal. Certo? Tirando isso, prosseguindo, o segundo vai falar a respeito da diversidade de dons. Porque o que chama a atenção nessa lista que tem em 1 Coríntios 12
não são a quantidade de dons, até porque são apenas 9 dons que são elencados ali, não é uma quantidade muito grande. Porém, o que chama a atenção é a diversidade desses dons. É o quão diversos esses dons são, o quão diferentes entre si, em quão diferentes áreas eles atuam entre si, que são elencados aqui. E isso é interessante porque, quando a gente analisa a lista de dons que tem ali em 1 Coríntios, a lista de dons que temos ali em Romanos, a lista de dons que temos ali em Efésios, a gente acaba percebendo uma coisa interessante. Cada lista de dons parece atender os problemas e dificuldades da igreja local. Então parece que o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês da igreja de Éfeso, vocês têm esse problema. Mas existe da parte do Espírito Santo um dom para poder resolver este problema. Na igreja em Roma, a mesma coisa, vocês têm este problema. Mas o Espírito Santo tem dom a ser dado para vocês que resolve esse e este problema. Então, é a mesma coisa hoje. Continua da mesma forma nos dias atuais. O Espírito Santo, ele conhece as necessidades da igreja. Ele sabe as necessidades da igreja a qual você vai. Ele sabe as necessidades da congregação a qual eu pertenço. Ele sabe das necessidades, das dificuldades, do que tem que melhorar dentro do ambiente da igreja. Ele sabe disso. O Espírito Santo tem consciência, porque ele está dentro da igreja. Ele está observando a igreja de Cristo. Então, como ele observa, ele sabe quais são os pontos a melhorar. E ele sabe o dom correto a ser entregue para a igreja para que esses problemas possam ser corrigidos. Esses problemas, essas dificuldades possam ser superadas. Então, o que o apóstolo Paulo disse lá é válido para nós hoje. O Espírito Santo sabe o que a igreja precisa. Ele sabe o que a congregação precisa. Ele sabe o que a comunidade cristã precisa. E ele tem o dom certo para resolver esse problema. Ele tem o dom correto para resolver essa dificuldade. Então, nós devemos confiar de que o Espírito Santo está olhando pela igreja. Ele está olhando por nós. E ele sabe o momento certo no qual ele tem que dar o dom para a pessoa certa, para ser usado de maneira certa, para poder essa dificuldade, esse problema ser resolvido e ser superado. Então é isso que nós podemos aprender a respeito da diversidade de dons. Tem diversidade de problemas, mas existe diversidade de dons para resolver cada problema que a igreja de Cristo vem enfrentar na face da terra. E o terceiro aqui vai falar a respeito da autossuficiência e da humildade. E ele começa dizendo: os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais, como nós já falamos. Os dons, eles são dados às pessoas, aos crentes, né, aos cristãos da igreja, pela graça. Eu não fiz nada para merecer nenhum dom, né? Nós não fazemos nada para merecer nenhum dom que o Espírito Santo nos concede. Então, desse modo, nós não podemos nos tornar arrogantes e nem autoritários. Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém por ter certo dom, eu não sou melhor do que ninguém pelo Espírito Santo ter me concedido o dom que ele me concedeu, e eu não posso ser autoritário. Pensar que, por eu ter certo dom, eu estou mandando, eu estou acima das ordens de qualquer outra autoridade eclesiástica ou das ordens do próprio Deus. Isso é um pecado muito grave, né? É um pecado muito grave contra Deus e contra a igreja de Cristo. Então eu tenho que ser humilde e submisso com os dons aos quais o Espírito Santo nos concede. Nós devemos ser sempre humildes, tratar com humildade, porque não estamos tratando com qualquer instituição, estamos tratando da igreja de Cristo. E o servo é de Cristo, não é servo meu. Eu não tenho servos, não tem ninguém no qual me sirva, vamos dizer assim, seja meu escravo. Nós somos servos do Senhor. Então eu não posso ser autoritário, porque o rebanho não é meu. Eu apenas cuido do rebanho, mas ele não me pertence. E aqui ele termina falando: não foi por acaso que o capítulo 13 ali de 1 Coríntios foi escrito entre o capítulo 12
e o capítulo 14. Por quê? Porque o capítulo de número 13 fala a respeito do amor. No capítulo de número 12, ele está falando ali a respeito dos dons espirituais. No capítulo 14, ele está falando acerca de línguas e profecias. Então ele estava escrevendo sobre os dons do capítulo 12. Aí chega no capítulo 13 e ele fala, peraí, mas o centro de tudo isso, o meio de tudo isso é o amor. Quem ama não é autoritário, quem ama não é arrogante. Nós devemos usar os dons espirituais com amor à obra de Deus, com amor à igreja. Então a gente tem que sempre lembrar disso aqui, né, em 1 Coríntios. Capítulo 12 vai começar falando do dom, vai terminar falando do dom no capítulo 14. Mas o meio é o amor, o centro é o amor. Então com isso nós encerramos aqui a primeira aula, né? Encerramos aqui a questão da primeira aula. E a conclusão vai nos dizer que a graça de Deus ela é multiforme, né? Ela se manifesta de diversas formas para poder nos instruir, para poder nos tornar instrumentos espirituais para a igreja. Então, nós começamos aqui a entrar na questão, né, no estudo dos dons espirituais. Na próxima lição, o propósito dos dons espirituais, estaremos entendendo